Bom, e o assunto agora é a seca no estado do Piauí. Muitos municípios entraram com pedido de emergência, mais da metade dos municípios piauienses foram afetados pela estiagem, pela pouca quantidade de chuvas, frente à expectativa que se tinha para a produção agrícola, principalmente a produção na agricultura familiar. O principal fenômeno registrado nesse período foi a seca verde, que é quando há uma quantidade de chuvas insuficiente para que haja a produção, ou que se sustente a produção agrícola no estado do Piauí. O secretário do Meio Ambiente, Felipe Araújo, comentou sobre mais 14 municípios do estado que solicitaram o decreto de emergência. A situação já está sendo analisada pelo governo. Chegou essa demanda para nós analisarmos, como a gente teve uma reunião técnica aqui com a própria Secretaria de Defesa Civil, com o governo, onde o quê? Toda essa análise é feita pela nossa sala de monitoramento, com equipamentos muito modernos, tá? É uma metodologia que é utilizada em outros países do mundo, como os Estados Unidos, que verifica ali a questão do uso da água, a questão do solo, a questão socioeconômica das pessoas, para daí tomar ali uma decisão, um parecer para saber quem está com a seca, né, leve ou seca moderada ou seca grave, e a partir daí é feito esse decreto de emergência. 14 municípios estão pleiteando em ser incluídos nesse decreto de emergência. Então, com quanto tempo eles terão a resposta? Olha, a nossa ideia é fazer o quanto antes, mas assim, essa solicitação ainda foi, eu posso dizer assim, de boca ainda, não tem nada formalizado, mas a nossa equipe já está fazendo essa análise dessas prefeituras, a gente precisa só oficiar para poder dar um retorno para elas, até porque o atual decreto de emergência, ele tem validade de 90 dias. Tássio, os municípios esperam por essa oficialização na expectativa de ver atendido de maneira urgente as demandas que forem apresentadas. Carro-pipa, né, que o governador, inclusive, já assinou uma ordem de serviço para carros-pipas em algumas regiões. Tudo isso depende desse reconhecimento formal da situação grave da estiagem nesses municípios. E aí chegamos a um número absurdo de municípios já em situação de emergência. Ultrapassando 140 municípios, né, Joelson? É uma situação dramática, a gente vem destacando aqui nas últimas semanas. E o decreto de emergência, como você disse, ele traz agilidade para a demandas dessas cidades, principalmente aquela região ali que o Elivaldo conhece também, região do sudeste piauiense, próximo a Pernambuco, e municípios ali da região de São Raimundo que enfrentam uma situação gravíssima. E o governo federal, Joelson, também prepara um anúncio de medidas que serão adotadas através do Ministério do Desenvolvimento Regional, já que essa situação grave e dramática não afeta só o Piauí. Também municípios ali da região de Pernambuco, municípios ali próximo à fronteira. Então, o governo federal também prepara uma ação coordenada entre vários estados. Elivaldo Barbosa. De fato, é preocupante, porque já passa da metade dos municípios, já temos praticamente 2/3 dos municípios piauienses afetados por um período atípico de chuvas. Chove bem num determinado tempo, depois escassez é total. Isso prejudica a produção, afeta o abastecimento d'água e exige ações imediatas de socorro às famílias, às comunidades atingidas. Vamos trazer aqui, inclusive, amanhã, o Tássio falou sobre mais de 140 municípios. Nós estamos falando de 140 municípios de 224, ou seja, mais da metade do estado do Piauí, Elivaldo, afetado direta ou indiretamente pela seca. E os reservatórios, todos, pelo menos aqueles menores reservatórios, já bastante afetados, Elivaldo. De fato, os reservatórios, ou seja, os açudes, as barragens, as menores, já ou foram todas consumidas ou evaporada a água. O fato é que nós vimos na semana passada, naquele evento da PPM, um açude lá que só era barro. Fartura, né? Para você, em Fartura do Piauí, que fica no alto sertão piauiense, região que chove pouco normalmente, imagine com esse chamado período irregular de chuvas. Então, é uma situação, como eu disse, preocupante. Desafia a Defesa Civil do Estado, obriga a Defesa Civil Nacional a socorrer essa região para que o efeito não seja ainda pior do que os atualmente encontrados. Tá certo aí, Elivaldo Barbosa e Tássio Cruz.